Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno afetivo bipolar. E eu gostaria de deixar uma mensagem a respeito desse tema especificamente. O transtorno bipolar é uma doença grave que geralmente se inicia no final da adolescência e compromete de forma significativa o funcionamento global da pessoa, trazendo consequências imediatas e de longo prazo, como, por exemplo, a associação com abuso de substâncias, maior risco de cometer suicídio, maior risco de doenças clínicas, como as doenças cardiovasculares, a obesidade, além de outros vários prejuízos e também diminuição da expectativa de vida. E o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar se caracteriza por episódios de mania ou hipomania e também episódios depressivos. Quando o paciente apresenta pelo menos um episódio de mania ao longo da vida, nós dizemos que ele é portador de um transtorno bipolar do tipo 1. Quando ele apresenta pelo menos um episódio de hipomania e também episódios depressivos, sem nunca ter tido um episódio maníaco, isso caracteriza o transtorno bipolar do tipo 2. O termo mania significa um conjunto de sinais e sintomas que demonstram um aumento das funções psíquicas, como, por exemplo, o humor mais expansivo, uma autoestima elevada, um aumento de energia, a pessoa fica agitada com os pensamentos acelerados, a fala fica mais rápida que o normal e aí ela tem pouca necessidade de dormir, havendo, portanto, um direcionamento para várias atividades ao mesmo tempo, além de atividades que ela exerce que acabam levando a um risco muito elevado de consequências danosas. A diferença entre mania e hipomania é que, na primeira, existe um aspecto mais grave dos sintomas, inclusive com o surgimento de sintomas psicóticos, como, por exemplo, delírios, alucinações, eventualmente. Na hipomania, também ocorre prejuízo funcional, entretanto não tão expressivo como na mania. E também não ocorre psicose. Psicose é só na mania. Muito bem. Esse é um grande problema. Por quê? Porque nas pessoas com hipomania, nós olhamos para elas e imaginamos que elas são pessoas dinâmicas, produtivas, que dão conta de tudo, que são impetuosas. E, na verdade, elas podem estar em um episódio hipomaníaco que não foi diagnosticado. Bem, então, também existe a fase depressiva, que envolve sintomas de redução das funções psíquicas, como humor deprimido, falta de prazer nas atividades, cansaço, redução de energia, a presença de insônia ou excesso de sono, aumento ou redução do apetite, sentimentos de inutilidade e culpa e também lentidão psíquica de um modo geral. Esses são sintomas depressivos. Tanto na fase maníaca como na fase depressiva, o risco de suicídio é pelo menos 20 a 30 vezes maior que a população geral. E também devemos considerar que no transtorno bipolar existe, vejam, uma expectativa de vida reduzida de aproximadamente 9 anos. E olha que interessante, isso é bem importante. O transtorno bipolar ainda é uma doença mal diagnosticada. Estudos mostram que o diagnóstico da doença pode levar até 10 anos para ser corretamente feito. E isso porque o espectro de manifestação da doença é muito variado. Os pacientes vivem muito mais em depressão do que em mania
ou hipomania. E nesse caso, qual é o problema disso? O problema é que os antidepressivos acabam sendo utilizados. E de uma maneira geral, eles pioram o prognóstico desses pacientes. A depressão bipolar não deve ser propriamente tratada com antidepressivos. E se o clínico não está atento, ele acaba prescrevendo antidepressivos logo de pronto, para uma depressão que, na verdade, não é de característica unipolar, mas ele não percebe. Além disso, 40% aproximadamente dos pacientes apresentam estados mistos do humor, isto é, sintomas dos dois polos coexistindo no mesmo episódio. Então nós temos a mania ou hipomania mistas, onde os critérios para um episódio maníaco ou hipomaníaco são preenchidos, mas com a presença junto também de pelo menos 3 sintomas do polo oposto, depressivo. Ou também temos a depressão mista, onde os critérios para depressão maior são estabelecidos, porém existem 3 ou mais sintomas do polo oposto maníaco concomitantemente. E quando isso acontece, o sofrimento do paciente é muito maior. As complicações são mais frequentes, os episódios mais próximos uns dos outros, mais risco de hospitalização, maior risco funcional prejudicial e, frequentemente, o tratamento é equivocado, porque é comum que o médico confunda esse estado com ansiedade, com pânico, com estados mistos de ansiedade e depressão e que não tem nada a ver com transtorno bipolar, levando, portanto, ao uso de antidepressivos em larga escala, agravando a situação e comprometendo a evolução longitudinal desses pacientes e também o próprio prognóstico. O tratamento correto do transtorno bipolar é feito com medicamentos estabilizadores de humor e também com antipsicóticos de segunda geração. Mas para que possam ser empregados adequadamente, é necessário um diagnóstico correto da doença. É necessário um diagnóstico correto para saber se é um episódio puro ou misto do transtorno bipolar e sensibilidade para perceber se é um episódio depressivo que não seja unipolar, mas sim de natureza bipolar. Porque aí o tratamento é completamente diferente. Se você, então, é portador ou portadora de transtorno bipolar, se você tem alguém na sua família com essa doença, ou, por exemplo, se você tem episódios depressivos recorrentes que parecem não responder adequadamente aos antidepressivos utilizados, mantenha uma atenção cuidadosa, fale com o seu médico, busque ajuda para um acompanhamento adequado e o alcance de uma vida de qualidade por meio de uma terapia eficaz. Espero que esse vídeo tenha sido útil para a sua reflexão e desejamos então um domingo excelente para todos.